E aí, Dev? Sabe aquela sensação de abrir um projeto e sentir um calafrio na espinha só de olhar o código? Pois é, quem já passou por esse abismo está no lugar certo. Hoje, a gente não vai falar de arquiteturas novas e brilhantes, não. A gente vai falar de tática de sobrevivência, de como encarar aquele campo de batalha que chamam de código legado. E essa é a mais pura verdade, porque antes da gente sonhar em construir o futuro, muitas vezes a gente precisa primeiro consertar o passado. Então, vamos juntos entender a dimensão desse pesadelo. A cena é um clássico, né? Um dev novo chega cheio de gás na empresa, clona o repositório e dá de cara com um monstro, um verdadeiro Frankenstein de código. Funções com 1000 linhas, query de banco de dados direto no controller, regra de negócio espalhada por tudo que é canto, é a definição perfeita de um campo minado. E os sinais? Os sinais são aqueles que a gente já conhece de cor. Variável com nome que não diz absolutamente nada, tipo $A, $temp, aquele comentário que é mais uma prece do que uma explicação, e um método que faz de tudo um pouco. Nossa, a falta de testes e a lógica copiada e colada em vários lugares são só a cereja do bolo nesse cenário de desespero. E esse sentimento de estar completamente perdido, ele é universal. Quando nem a liderança técnica consegue mais rastrear o fluxo das coisas, a gente sabe que o buraco é bem mais fundo. É aqui que bate aquela lamentação, aquele desânimo. Mas é exatamente aqui que a nossa virada de jogo começa. Para a gente começar a sair desse caos, a gente precisa de uma vitória. Uma vitória rápida, daquelas que dão moral, sabe? E o nosso primeiro alvo é um dos assassinos de performance mais comuns e devastadores que existem, a famosa consulta N+1. Tá, mas o que é esse tal de N+1 na prática? Imagina o seguinte, é preciso listar 100 posts de um blog e mostrar o nome do autor de cada um. O problema acontece quando o sistema faz uma consulta para pegar os 100 posts e, logo depois, mais 100 consultas, uma para cada autor. Exatamente. São 101 viagens aqui ao banco de dados para fazer uma tarefa simples. Isso sobrecarrega tudo de uma forma absurda. E o mais incrível é que a solução é surpreendentemente simples. Olha só, à esquerda a gente vê o problema em ação. Um loop que, a cada passagem, dispara uma nova consulta no banco. É um código que parece fazer sentido, mas é terrivelmente ineficiente. Agora, olha para a direita. A solução em Laravel usando Eager Loading. Com uma única chamada ao método withAuthor, o Eloquent fica esperto. Ele busca todos os posts e, depois, com só mais uma consulta, traz todos os autores necessários de uma vez. Isso aqui muda o jogo. O resultado do código antigo é esse número absurdo aí. 101 consultas para mostrar uma listinha. Imagina o peso disso para o banco de dados, o tempo de resposta vai lá para cima e a aplicação fica, bem, insuportavelmente lenta. E com a solução de Eager Loading, adivinha? Apenas duas. Uma para buscar os posts e outra para buscar todos os autores. A diferença é simplesmente brutal. Essa aqui pode ser a primeira grande vitória contra o código legado. Depois de derrotar o N+1, o próximo passo é ir mais fundo. Vamos refinar ainda mais o acesso aos dados. Existem otimizações que muita gente ignora, mas que fazem uma diferença gigantesca no consumo de memória e no tempo de processamento. Pensa bem, é muito comum ver um select star trazendo todas as colunas de uma tabela, mesmo quando só se precisa de um nome e um e-mail. Isso é um desperdício enorme de memória e de rede, principalmente em tabelas com dezenas de colunas. Ser específico, usar um select nome e e-mail, por exemplo, é uma otimização simples que alivia a carga tanto no banco quanto na aplicação, deixa tudo mais leve e rápido. E quando é preciso processar milhares de registros? Num job, num script de atualização. Carregar tudo de uma vez na memória é a receita para o desastre. O método Chunk by ID é a solução elegante para isso. Ele processa os dados em pedaços, em lotes, usando o ID como um marcador. Isso garante que nada seja pulado ou processado duas vezes, mesmo que os dados sejam alterados durante o processo. É muito mais seguro e eficiente. Beleza, o paciente saiu da UTI, agora é hora de colocar ele para correr uma maratona. Vamos falar de duas ferramentas que são como um botão turbo para qualquer aplicação. Índices no banco de dados e cache na aplicação. Olha, tem uma regra de ouro aqui, anota aí. Qualquer coluna que é muito usada em where, join ou order by, essa coluna precisa ter um índice. Fim de papo. Sem o índice, o banco de dados tem que ler a tabela inteira para achar o que foi pedido. Com o índice, ele vai direto ao ponto. É a diferença entre procurar uma palavra num dicionário, folheando página por página, ou ir direto pela primeira letra. E esse gráfico aqui mostra o impacto disso na prática. Não tem como discutir. A primeira barra mostra uma consulta lenta, levando mais de 1 segundo.
Só com a indexação correta, olha a segunda barra, o tempo já despenca para 150 milissegundos. Agora, se a gente adiciona uma camada de cache para dados que não mudam toda hora, olha a terceira barra, 15 milissegundos. É uma melhoria de quase 100 vezes. E no mundo Laravel tem um comando que é quase um botão mágico antes de subir para a produção. O PHP Artisan Optimize cria um cache para as rotas, configurações e views, deixando a aplicação muito mais rápida com uma única linha de comando. É um ganho de performance quase instantâneo. Ok, a gente viu as ferramentas, as táticas de guerra, mas para sobreviver, e mais do que isso, para prosperar no ambiente de código legado, não basta só a parte técnica. É preciso uma mudança de mentalidade, uma abordagem estratégica para melhorar as coisas pouco a pouco. O ponto principal aqui é entender que isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Tem que comemorar a refatoração de um método, documentar a otimização de uma query, criar um teste para uma função importante. Cada pequena vitória é um tijolo que a gente coloca para construir um sistema mais saudável. E o ciclo é sempre esse. Mede a performance, aplica a otimização e mede de novo para ter certeza do ganho. E talvez o mais importante de tudo, ninguém sai desse abismo sozinho. Esquece essa ideia de herói solitário, de tentar consertar tudo por conta própria. Isso é receita para burnout. A superação tem que ser coletiva. Compartilhar o que foi descoberto, criar padrões mínimos com a equipe e, claro, celebrar as vitórias juntos. Encarar código legado é um dos maiores desafios da nossa área, sem dúvida, mas também é uma das maiores oportunidades de aprendizado e crescimento. Cada linha de código refatorada é um passo para sair do pesadelo. Agora a gente quer saber, qual foi o seu maior desafio ou a sua maior vitória lidando com código assim? Compartilhe a sua história aí nos comentários. A comunidade toda aprende e se fortalece com essas experiências.